Questões. Choque cardiogênico. A gente viu um caso clínico de um paciente que precisou de dobutamina, nipride, fez controle de ritmo e ficou bem. A gente entendeu a fisiopatologia da doença, que consiste numa falha de bomba, baixo débito cardíaco, congestão pulmonar, um índice cardíaco menor que 1,8, uma pressão de oclusão da artéria pulmonar maior do que 18, sintomas de congestão, dispneia, ausculta pulmonar, urgência, edema periférico, hepatomegalia, sintomas de má perfusão, fraqueza, extremidade fria, pulso fino, aumento de lactato, queda de bicarbonato, diminuição do basic sense, tá bom? Vimos como que faz o tratamento, suporte inotrópico, dispositivo de assistência, diurético terapia, avaliar vasodilatação para diminuir a resistência vascular periférica, ou se é um paciente mais grave que vai precisar de noradrenalina, e tratar sempre a causa de base com muita atenção no infarto, revascularização precoce, manda logo para o CAT, tá bom? E o baixo limiar para infecção. Esse é o resumo do choque cardiogênico, tá bom? Estou falando isso para fixar na cabeça de vocês. Vamos lá, vamos fazer questão, vamos treinar. Um homem de 40 anos está internado por dispneia progressiva aos esforços, fadiga, palpitação. Ele não tem nenhuma comorbidade, há 4 semanas teve diarreia, febre e mialgia. A presença de urgência jugular, refluxo septojugular, hepatomegalia dolorosa, crepitação pulmonar em base. Aqui, ó, tá congesto. Sinais vitais estão estáveis, beleza, não é um choque cardiogênico, tá bom? Tá estável. O eletrocardiograma é um ritmo sinusal que é restrito, tem inversão de onda T em derivações anteriores. Estranho, hein? Será que esse cara infartou? Estranho, cara, tá estranho. Um eco com fração de ejeção reduzida, segmentar, acabou fazendo uma angiotensina coronária, não tem lesão, então esquece, não é infarto, tá bom? Esse é um paciente que talvez devesse ter ido para CAT, mas enfim, tá assim na questão, vou manter assim. Iniciado IECA, beta-bloqueador e diurético para diminuir os sintomas de hipervolemia, tratar essa insuficiência cardíaca. Mas no segundo dia, o paciente evolui para uma taquicardia ventricular não sustentada, começa a ficar hipotenso, perdão, apresenta taquicardia sinusal, iniciada a amiodarona sem controle das taquicardias ventriculares. Foi repetido o ecocardiograma e a fração de ejeção agora está em 15%. Eita cacete. Desculpa. Corta isso, Laura. No momento, a pressão dele está de 186 por 54, está hipotenso, taquicárdico, está precisando de oxigênio, o tempo de enchimento capilar está lentificado, não está febril e está um pouco confuso. E aí, o que você faz com esse paciente? Você coloca CDI? Um cara grave, hein? Às vezes precisa colocar CDI, profilaxia de morte súbita. Você faz pulso com corticoide? Começa a milrinone? Faz uma biópsia endomiocárdica? Começa a dobutamina e considera dispositivo de assistência ventricular? O que vocês acham? Pensa aí, o que vocês responderiam? Pensou? Então tá, vamos lá. Vamos entender. É um paciente que teve sintomas infecciosos aqui, diarreia, febre, mialgia, melhorou e evoluiu para sintomas de congestão e parece que ele evoluiu para um baixo débito depois, tá certo? Ficou hipotenso, tempo de enchimento capilar identificado, taquicardia, apresentou TVNS, tentou dar amiodarona, não melhorou. O ecocardiograma mostra uma queda mais acentuada da fração de ejeção. O paciente está evoluindo muito rápido para o choque cardiogênico. E não é infarto, porque ele fez avaliação de coronária e não tem nada. Qual que é a principal hipótese diagnóstica aqui nesse caso? Miocardite. Vamos ver qual que é a melhor resposta dentro daqui. CDI, não sei, talvez esse paciente até precise, mas eu preciso resolver a vida dele agora, entendeu? CDI é uma coisa mais ambulatorial, não é do paciente internado grave. Pulsoterapia com corticoide, não se faz pulsoterapia de rotina para miocardite. Só tem uma miocardite que tem documentado em estudo benefício dessa imunossupressão mais pesada, que é miocardite de células gigantes. As demais têm resultado muito duvidoso com a pulsoterapia. Então, você não sabe se é célula gigante, você vai mandar corticoide, e se ele tem uma infecção, descompensa diabetes, faz qualquer outro problema de corticoide em dose alta. Putz, corticoide não é uma medicação tão inerte, ainda mais impulso terapia, que você faz doses cavalares.
Milrinone? Mas vai dar milrinone no paciente hipotenso? Eu falei na aula passada, não pode milrinone em quem está hipotenso. Ele cai muito a pressão. Bom, você vai realizar biópsia endomiocárdio, você vai mandar para o hemodinamicista fazer biópsia. Você precisa saber se é miocardite de células gigantes, tá bom? Se for aí, beleza, você fazer o corticoide. Você vai começar a dobutamina e você vai considerar, provavelmente esse paciente vai precisar de um dispositivo de assistência ventricular, tá bom? Então você começa a dobuta aí, liga para o pessoal da hemodinâmica, fala, ó, tô com paciente grave, está evoluindo mal, provavelmente vai precisar de dispositivo e eu quero uma biópsia dele. O paciente desce, às vezes volta de lá já com um balão de contrapulsação intra-aórtica. Beleza? Resposta aí. Vamos para essa próxima questão, vamos treinar. Ó, sobre choque, todas as afirmações estão certas, exceto, vamos procurar errado. Os sinais clínicos de choque refletem a distribuição do fluxo sanguíneo para... Os sinais clínicos de choque refletem diminuição do fluxo sanguíneo para os vários órgãos? Verdade, essa é a definição de choque, hipoperfusão tecidual. O choque vasoplégico é associado a nível excessivo de vasopressina circulante? Peraí, que essa daí eu preciso pensar. Vamos lá. C. O choque cardiogênico. Durante o choque cardiogênico, o fluxo sanguíneo cerebral é frequentemente protegido à custa de redução da perfusão renal esplênica? Verdade, né? Você normalmente tem uma priorização de órgãos mais nobres, como cérebro e coração. Sinais eletrocardiográficos de isquemia miocárdica podem aparecer em pacientes com coração aparentemente normal, devido à redução de fluxo sanguíneo coronariano. Peraí, mas você não falou que poupa cérebro e coração? Tá, preciso entender melhor. O choque vasoplégico é caminho final do choque de longa duração e grave de qualquer caso? Todo choque vai evoluir, choque hemorrágico, choque distributivo, choque obstrutivo. Qual que é a resposta correta? O que vocês marcariam? A resposta correta é a B. Na verdade, a afirmativa B está errada. Em pacientes em choque vasoplégico, você tem uma depressão de vasopressina circulante, que é um hormônio produzido na neurohipófise, tá bom? Mas vamos entender os melhores. A primeira alternativa está fácil, a definição de choque. Realmente, no choque cardiogênico, você tem uma priorização de fluxo cerebral e coronariano, mas em estágios mais avançados, isso não é suficiente para manter a perfusão adequada nesses órgãos. Por isso que o paciente fica confuso, por isso que ele faz piora da insuficiência cardíaca, por isso que ele faz arritmias ventriculares, alterações eletrocardiográficas. Sim, alterações eletrocardiográficas e de isquemia podem aparecer em pacientes com o coração aparentemente normal, devido ao hipofluxo coronariano, tá certo? E a E também está certa, porque o choque vasoplégico é a via final dos choques, é quando o paciente vai falecer, entendeu? E aí você começa a ter uma vasoplegia generalizada, hipotensão refratária. Você já viu que esse paciente você começa nora, associa vaso, coloca corticoide, taca adrenalina, só sobe, tá quase turbilhonando ali na bomba de difusão e o paciente não melhora. Isso é um choque vasoplégico refratário, tá bom? Vamos lá, próxima questão, sobre choque cardiogênico. A gente pode afirmar que, em caso de infarto agudo do miocárdio, o cateterismo urgente não é prioridade, deve-se estabilizar antes o paciente até que tenha perfeita condição de hiperhemodinâmica? Em pacientes com disfunção sistólica do ventrículo esquerdo grave, deve-se manter sempre EC-BRA, beta-bloqueador, inibidor do receptor de mineralocorticoide e inibidor do SLGT2, porque são medicações que têm benefício prognóstico. A medida da pressão arterial invasiva não é necessária para a titulação da vasodilatação em pacientes com choque cardiogênico? Não precisa passar uma PAI? A lesão renal aguda é indicação de suspensão de diurético? No paciente que tolera vasodilatação, ele deve ser feito com muito cuidado em doses crescentes para diminuir a resistência vascular periférica e, consequentemente, a pós-carga? Me conta, qual que você marca? Prova da sua residência, vamos lá. Prova da vida. Você vai marcar a letra E. Essa é a certa. Então vamos lá. No paciente que tolera vasodilatação, ela deve ser feita com muito cuidado, sim, em doses crescentes, sim, para diminuir a resistência vascular, sim, e consequentemente a pós-carga. Perfeito.
A lesão renal aguda é indicação de suspensão de diurético? Não. Não é porque piorou a função renal que você vai suspender diurético. Você vai suspender diurético quando o paciente está euvolêmico ou ficando hipovolêmico. Essa é a indicação, tá bom? Ou se você tiver algum distúrbio eletrolítico muito grave que seja ameaçador à vida, administrar o diurético naquele momento, porque você corrige o distúrbio e depois você faz o diurético, tá bom? Ou às vezes você faz os dois juntos, mas é bom você ter um pouco de segurança, mexer com potássio. A medida da pressão arterial invasiva não é necessária. Não, você tem que ter uma PAI para você controlar essas drogas vasoativas, vasodilatação dos pacientes. Não dá para você ficar confiando naquele aferidor de pressão, não. Não dá. Em pacientes com disfunção sistólica grave, o paciente no choque cardiogênico, você tem que suspender essas medicações. Elas têm benefício, mas não é agora a hora, tá bom? Só no choque cardiogênico, viu? Em caso de infarto agudo do miocárdio, não, é CAT agora, você tem que dar uma estabilizada, mas não precisa ser o paciente perfeito, redondinho para hemodinâmica, porque você não vai conseguir resolver esse paciente ali sem a ajuda do hemodinamicista, sem entrar na artéria e abrir, entendeu? Sem ver o que tem. Não, você tem que mandar pro CAT logo. Última questão, vamos lá. Paciente de 78 anos, admitido no setor de emergência, devido à febre e desorientação. Chega com pressão hipotenso, 9/4, taquicárdico, desaturando, subfebril, tempo de enchimento capilar lentificado. Ixi, está mal perfundido, hein? Seu exame físico demonstra estertores basais mínimos, não tem distensão venosa, sons cardíacos anormais, não tem edema periférico, não tem alteração de ausculta cardíaca, não tem urgência jugular, tem só uma crepitação pulmonar. Será que está congesto? Acho que não. O eletro mostra taquicardia sinusal, beleza. Laboratório, leucograma elevado, contagem de plaquetas baixa, tem o INR aumentado alta, tem disfunção hematológica. O sedimento urinário contém mais de 1 milhão de leucócitos. Ixi, tem leucocitura na urina, hein? Fez o seguinte raio-x de tórax e chamaram o cardiologista. Qual é a mais provável explicação para a alteração da imagem? Vamos ver a imagem. Um raio-x de baixa qualidade, mas que a gente percebe? Uma área cardíaca talvez normal, você tem infiltrados, opacidades heterogêneas, difusas, não tem regurgitamento perilar, você tem muita opacidade heterogênea difusa, às vezes mais aqui periférica. Bom, vamos lá. O que esse paciente teve? Um choque cardiogênico, falhou o ventrículo esquerdo. Isso aqui é uma pneumonia? Uma síndrome da angústia respiratória? É um infarto de ventrículo direito? O que você marca? Nem tudo é cardiológico. Toma cuidado, toma cuidado. Isso aqui é quase que uma pegadinha nessa aula. Vamos lá, é um paciente que está fazendo febre, desorientado, um voo que está ficando chocado. Tem má perfusão. Tem crepitação bibasal, às vezes está congesto, mas não tem distensão venosa jugular. Isso aqui é mais específico do que a crepitação para pensar em hipervolemia, hein? E aqui a gente já descarta infarto de VD. Infarto de VD dá muita congestão sistêmica, então esquece essa daqui. Tá bom, o eletro, nada demais, laboratório, tem um leucograma, tá com uma infecção de urina, mais de 1 milhão de leucócitos, começou a ter queda, disfunção hematológica, disfunção cardiológica, disfunção respiratória, um paciente em choque séptico, tá? É pneumonia? Não parece pneumonia, isso aqui me parece SARA, síndrome da angústia respiratória, tá bom? Por que eu deixo esse caso aqui? Para você não ficar achando que tudo é o coração. Você tem que saber avaliar o todo. Você tem que entender todos os detalhes da história. Fez febre, entendeu? Presta atenção nos detalhes, tá bom? Os detalhes farão a diferença para você. É isso. Grande abraço, gente. Tchau.